Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco e aqui pelo canal somos especializados em dar dicas sobre viagem. Já demos uma volta ao mundo, já viajamos bastante aqui pelo Brasil. Tem muito vídeo de vlog de viagem enquanto a gente estava viajando e tem muito vídeo também de dicas sobre vários lugares e sobre vários assuntos relacionados à viagem. Para você que gosta desse assunto, a gente tem um livro publicado que está maravilhoso, mais de 300 fotos coloridas, muitas histórias, mais de 450 páginas, melhor livro de viagem que você pode procurar. E também temos um curso online dando o passo a passo para você que gostaria de fazer uma grande viagem pelo mundo. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Estou fazendo uma sériezinha aqui no canal sobre etiqueta, né? Sobre costumes e curiosidades sobre a cultura de cada lugar, para que você possa saber a melhor maneira de se comportar e o que esperar quando você for visitar determinado país. E hoje é dia da gente falar sobre Portugal. Muita gente pode pensar, né, que por Portugal ser a nossa pátria-mãe, tem a cultura muito parecida e que a gente não precisa pensar nisso antes de ir para o país. Também faz parte aí da Europa, né, que de certa forma tem muitas similaridades aí com a nossa cultura, mas não vá pensando que em Portugal é igual aqui no Brasil, não. Tem muita coisa que é importante você saber antes de ir para o país, para que você possa se comportar de maneira adequada e conhecer um pouquinho mais a cultura portuguesa. Então, o primeiro ponto importante aí que você precisa levar em consideração se estiver pensando em visitar Portugal é que os portugueses eles são muito mais discretos do que nós brasileiros e vão considerar um comportamento de quem gesticula muito, de quem é muito espalhafatoso e chama atenção, eles vão considerar esse um comportamento mal educado. Então, de maneira geral, os portugueses eles vão se comunicar de forma mais concisa, de forma mais discreta, e é legal que você esteja atento a isso para não passar por mal educado por lá, né? Um outro ponto bastante importante que você precisa levar em consideração é com relação à questão da cultura portuguesa ser mais conservadora, né? Você precisa pensar que é uma cultura que foi bastante influenciada, é bastante influenciada pela Igreja Católica, né? A maior parte dos portugueses é de formação cristã e essa influência faz com que eles tenham aí uma característica mais conservadora. E a família acaba sendo um ponto muito importante para os portugueses. Eles levam bastante o núcleo familiar em consideração, inclusive na hora de fazer negócios. É muito comum você ver os portugueses trabalhando nos negócios da família, né? Eles levam os laços familiares muito a sério. Então, leve isso em consideração caso você vá, por exemplo, fazer negócios ou ficar na casa de portugueses. Saiba que a família vem em primeiro lugar. E uma outra coisa que está um pouco relacionada a esse conservadorismo também é a forma deles se vestirem, né? Você vai perceber que entre os portugueses as vestimentas elas são mais sérias, elas são mais formais. Principalmente em lugares menores ou entre as pessoas mais velhas, os trajes mais tradicionais ainda são muito utilizados. Então, se você pretende ir a Portugal a negócios, por exemplo, lembre-se de levar boas roupas, porque a impressão da forma como você se veste, da forma como você se cuida, para eles é bastante importante e denota o seu status social, o seu status de sucesso, né? Então, cuide-se no sentido de aparência, porque para os portugueses isso é bastante levado em consideração. E com relação à forma de você cumprimentar as pessoas, né, lá em Portugal, o cumprimento ele é até parecido aqui com o nosso cumprimento brasileiro. Normalmente, em situações mais formais, vale o aperto de mão. Se for entre pessoas que já têm um pouco mais de intimidade, os homens costumam dar um abraço, as mulheres costumam se cumprimentar com beijo no rosto, e eles usam 2 beijinhos, tá? Então, 2 beijinhos no rosto para as mulheres ou aperto de mão em caso de situações mais formais. E também vale você usar aí sempre, né, o senhor, o senhora, uma forma mais respeitosa de você se dirigir a alguém, já que eles não são tão informais quanto nós brasileiros, que muitas vezes esquecemos aí dessas
palavrinhas um pouco mais formais da nossa língua. E as demonstrações públicas de afeto, elas são até comuns e não serão mal vistas, desde que sigam aí um certo decoro, né? Então você pode andar de mão dada, você pode até dar beijo, andar abraçado, não vai ter problema nenhum. É claro, dentro dos padrões considerados aí normais pela moralidade. Então não tem problema você ter contato aí com o seu namorado, com o seu marido ou com amigos que você queira tocar em público. Agora, se você for convidado para a casa de um português ou de uma família portuguesa, vale aí você levar um presentinho. É de bom tom quem é convidado levar um presentinho para o anfitrião. Um presente que pode ser simples, mas de bom gosto, como por exemplo flores ou um doce para ser servido no final ali do jantar. Então, se você for convidado, vale a pena você investir em levar um presentinho, isso com certeza vai ser apreciado aí pelo seu anfitrião. E por falar em doces, Portugal é muito famoso pelos seus tradicionais doces. E as confeitarias, elas estão espalhadas por todo o país, então aproveita porque realmente tem verdadeiras delícias por ali e certamente eles influenciaram bastante nesse sentido a nossa culinária aqui no Brasil. E falando também em presente, né? Se você receber um presente de um português ou em Portugal, é de bom tom você abrir o presente no ato do recebimento, né? Isso é uma coisa que muda de lugar para lugar, né? Tem lugar que eles não gostam muito de abrir o presente a hora que recebe, mas em Portugal, sim, se você receber um presente, abra e demonstre aí a sua gratidão pelo presente recebido. E se por acaso, né, esse convite for para uma refeição na casa de um português, saiba que você não deve se atrasar muito, né? Para pequenas reuniões, o atraso máximo aí é de uns 15 minutos, não mais do que isso. Para reuniões um pouco maiores e mais informais, um atraso um pouco maior até pode ser tolerado, mas os portugueses eles gostam de pontualidade. Cabe a você, né, que foi convidado, esperar o seu anfitrião indicar o lugar onde você vai se sentar, então não vai logo já se sentando na mesa, e também esperar o anfitrião dizer bom apetite para que você comece a comer, né? Então não é para sentar em qualquer lugar e já começar a comer. Eles são um pouco mais formais nessa coisa de começar o almoço ou o jantar. E um outro hábito interessante aí, que é legal da gente saber sobre a cultura portuguesa, é que eles tomam muita sopa. Então a sopa costuma ser o primeiro prato das refeições. Então vai vir a sopa e depois o prato principal. E até mesmo no verão eles costumam tomar uma sopinha, então vá preparado aí para comer sopa toda hora. E uma outra coisa interessante e curiosa aí, né, sobre essa questão social dos portugueses é que normalmente eles deixam essas confraternizações sociais mais para o final de semana. Durante a semana não costumam se reunir muito para socializar. Então sai do trabalho e vai para o bar ou para um restaurante. Isso não é muito comum lá em Portugal, não. Normalmente o momento de lazer, o momento de confraternizar socialmente é durante o final de semana. E um ponto interessante e bastante parecido aqui com o Brasil é que os portugueses são loucos por futebol. Eles adoram acompanhar os seus times, né? E vão dar bastante valor aí para quando tiver jogos de futebol. Enfim, a gente com certeza teve a quem puxar lá dentro da Europa. Os portugueses são dos países que mais valorizam aí o futebol, então a gente tem com certeza essa similaridade cultural que pode ajudar na hora de fazer amizade, né? Já que a gente também tem essa loucura por futebol, certamente vai ser um assunto em comum aí para você falar com os portugueses. Em compensação, né, uma outra coisa que a gente tem em comum, mas que muitas vezes engana quem sai do Brasil e vai visitar Portugal, é com relação ao idioma. Apesar da gente falar português e de ser o mesmo idioma, na prática são línguas bem diferentes, né? Existem muitas palavras diferentes e a forma como eles falam acaba sendo muitas vezes difícil para a gente compreender. Então não vai pensando que se você vai para Portugal você vai entender tudo que eles falam e que vai ser super fácil se comunicar. Às vezes não é. É claro, né, que por ser o mesmo idioma isso facilita bastante e com paciência e boa vontade todo mundo vai se entender, mas você vai perceber
que o idioma falado lá é bastante diferente do idioma falado aqui, principalmente pelo ritmo, pela entonação. Se você pega a sonoridade do português do Brasil e a sonoridade do português de Portugal, são bem diferentes, parecem até uma outra língua. Mas claro, se você for aí com boa vontade, com simpatia e com paciência, eles vão te entender e você também vai entender eles. E por fim, né, vale salientar aí alguns aspectos de Portugal com relação ao restante da Europa, né? Então, Portugal faz parte da União Europeia e está dentro do Acordo de Schengen, que é o acordo de livre circulação. Se você tem curiosidade sobre isso, a gente fez esse vídeo aqui que conta tudo que você precisa saber sobre as regras de entrada, permanência nessa zona de livre circulação dentro da Europa. Portugal também utiliza o euro, né? Ele está na zona do euro. E por ser considerado um país, né, dentro dos padrões europeus de custo de vida mais baixo, acaba que Portugal atraiu muitas pequenas empresas, muitas startups aí nos últimos anos, e isso fez com que muitas empresas fossem ter a sua sede lá. Isso atraiu muita gente jovem para morar lá em Portugal, principalmente nas grandes cidades. E também o turismo português, ele foi muito aumentado aí nos últimos anos. Portugal foi eleito como o melhor destino do mundo para se conhecer. Tem muitos atrativos, né, tanto culturais como naturais, apesar de ser um país de território aí relativamente pequeno, é um país de bastante diversidade e com certeza você vai encontrar muitas atrações para conhecer por lá. A gente passou por Portugal, dá uma olhada nos vídeos que tem os vlogs de viagem de Portugal, a gente mostrou bastante coisa bonita, bastante coisa interessante por lá. É um país que a gente gosta muito, né? Eu particularmente sou de família portuguesa e tenho um carinho especial aí por esse país. Espero que você tenha gostado aí das dicas sobre as diferenças culturais entre nós brasileiros e os portugueses, e dicas para você se comportar e não ser mal visto quando estiver por esse país. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo e bora viajar junto!